eu tenho aqui junto comigo um dos alunos que é o Thales. O Thales, ele entrou para a turma 1 do programa e estava lá junto com a gente, teve a oportunidade de aprender um pouco mais, aí, especializar, afiar um pouco mais aí a sua espada dentro da área de qualidade de software, fez diversas conexões lá dentro também e conseguiu atingir algo muito bacana. E ele vai contar pra gente isso hoje. E aí, Thales, beleza? Beleza. E aí, pessoal, boa noite aí pra vocês. Então, contar minha história desde antes de eu começar a participar do curso aí do Júlio. Antigamente eu trabalhava numa empresa, provedor, aonde essa empresa contratou uma empresa de terceiro para implantar um sistema lá, né? Aí, implantando esse sistema, eles contrataram eu para fazer melhorias, como desenvolvimento de relatório, melhorias no sistema em geral, que o pessoal da empresa ia precisar. Aí eu, dentro desse sistema, depois que implantaram, eu fui responsável por fazer um pouco do teste de qualidade ali ainda, pois o tempo do desenvolvimento do sistema já tinha ultrapassado e o pessoal tinha que entregar o sistema de um jeito ou de outro. Sendo que ainda nem tinha em si completado toda a produção do sistema ali, deixando coisas para trás. Aí, a partir desse enredo aí, eu, como eu disse, fui contratado para desenvolvimento e comecei a testar, fui gostando da área. Tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo que também estavam testando, estavam saindo da empresa para procurar algo melhor e me contaram sobre o curso do Júlio, sobre o Júlio em si, o seu trabalho. Aí eu fiquei interessado, fui lá, fiz a compra do curso, esperei dar abertura nas aulas e comecei a estudar, estudar, estudar. Comecei a compartilhar os conhecimentos ali com o pessoal e fiz a minha listinha, igual o Rafael disse, sobre os objetivos que eu queria, as empresas que eu estava buscando, as vagas. E numa dessas eu encontrei um pessoal aqui dentro do curso e tive a oportunidade de conhecer o Esbriça, que foi o que me indicou nessa nova empresa. E agora eu tô fazendo parte aí da empresa e cada vez mais 1% melhor todo dia, que é o dilema da nossa empresa agora. Legal, legal, sensacional. Ô, Thales, você falou que teve essa experiência, né, dentro dessa empresa, ainda como uma pessoa que estava curtindo a área de qualidade, mas ainda não tinha buscado todo o conhecimento que você precisava, né, cara? Como que era para você, assim, o identificar de o que testar naquela época, mano? Uhum, Então, uhum. na outra empresa tinha bastante funcionários sem ser da área de TI. Tinha os departamentos, tipo fiscal, compras, contábil, e o sistema que a gente estava mexendo ali, que tinha implantado, tinha todos os departamentos envolvidos. Então, tinha bastante funcionário e eu aprendi bastante regra de negócio com o pessoal mesmo, que mexia no sistema e tudo mais. E lá dentro tinha outras pessoas que já trabalhavam na área de qualidade de outras empresas. Aí eu fui aprendendo um pouco com eles, entendeu? Só que eu fazia bastante teste exploratório, de mexer mesmo no sistema, reportar os bugs, fazer da falha mesmo para crachar, para ter um sistema cada vez mais com qualidade. Porque eu sabia que sempre ia ter falha lá, pois como eles não conseguiram entregar a tempo, sempre ia ter alguma coisinha ali para testar ainda. Uhum. E como que era para você, né, naquela época, ser contratado para ser dev e estar ali testando, sabe? Tipo, como que era como foi para você primeiro, né? Ter essa oportunidade de você chegar e ter que começar a testar ao invés de ter que começar a desenvolver. Para você foi de boas, assim? Foi legal? O começo foi bem difícil, por causa que é aquele esquema, né? Desenvolvedores e testadores juntos e ter meio aquele impasse, dependendo da empresa. Por exemplo, assim, eu já sabia, quando eu entrei lá, eu sabia da linguagem Java. E eu ainda teria que aprender a linguagem que aquela empresa estava usando no sistema deles, que é o ADVPL. Não sei se você conhece. Não, não conheço. É uma linguagem nova, só daquela empresa que eles utilizam lá, que é a empresa da Uhum, TOTS. uhum, E naquele tempo, como eu disse, eles estavam lançando o sistema. Eu entrei lá para fazer o desenvolvimento e acabei indo para a área de teste. Aí todo bug que eu encontrava, eu chegava, pegava, reportava pro pessoal, fazia um reporte, a descrição dos passo a passo que eu fiz para chegar naquele erro, e a gente foi tentando se comunicar, porque
sem a ajuda da equipe não ia para frente o sistema. E a gente tinha de qualquer jeito tinha que arrumar ou não, pois tinha que respeitar o contrato entre as duas empresas, né? Uhum. Bacana, bacana. Ô Thales, aí então você tava lá e aí você falou com um colega seu me indicou, até então você não me conhecia, então. Não conhecia. Eu fui conhecer a Legal. partir dele. Bem quando ele me indicou que eu lembro, ele tinha sido contratado numa vaga de uma outra empresa na Engaia, que eu me lembre. Aí ele Uhum. falou assim: se, se eu pudesse, eu levava você, porque você tem um futuro grande na área de qualidade. Eu falei, por quê, cara? Eu mal entrei na empresa e falei, porque eu sei que você tem a capacidade, eu vejo que você é um cara muito ligado, detalhista e tal, você se daria bem na área. Daí eu fiquei interessado mais, né? Porque como eu já estava fazendo o serviço ali, de tester, Uhum. de testador, e eu já sabia um pouco da lógica de programação e de desenvolvimento, eu achei bacana e falei assim, tá, mas o que que você me informa, o que que você pode me passar de conteúdo para eu aprender cada vez mais? Daí ele me indicou seu canal, aí eu vi que você estava fazendo, abrindo as portas para dar entrada no curso pessoal. Aí eu Uhum. falei, eu vou me candidatar, eu gostei da área e eu quero conhecer mais. Aí foi assim que eu conheci o seu curso. Foi através desse Legal. colega meu. E até hoje a gente conversa, troca ideia sobre a área de qualidade e tudo mais ainda. Bacana. Eu acho que esse evento que você está falando aí, né, que foi quando você viu pela primeira vez que estava abrindo vagas para o programa, foi o Domínio em si, né? Você conseguiu participar Isso. dos 3 dias? Não consegui participar. Uhum. Eu peguei para fazer a inscrição, era quase no primeiro dia, acabou a vaga praticamente nos primeiros dias que você liberou acesso para comprar o curso. Eu me lembro que eu tive que pegar e entrar mais ou menos umas 7 horas, 8 horas da manhã. Eu acho que você liberou bem cedo para fazer a compra do curso. Pode crer, 6 horas, exatamente. Bom, da hora, da hora. Ô, Thales, e eu lembro assim de uma, né, de um fato que aconteceu que foi até engraçado, cara. Que você tinha comentado com a gente, né, na turma, assim que você chegou na turma, você tinha comentado com a gente de uma dificuldade que você tinha acabado de ter, que era você estava querendo entrar para a área, né, e realmente Uhum. ter um papel como QA em si. E você tinha feito uma entrevista. E aí nessa entrevista a galera falou que, né, o seu perfil como sendo perfil de desenvolvedor não era um perfil muito adequado, né, para vaga. E aí você Sim. falou pra gente, cara, e tipo, a primeira coisa que eu pensei assim foi tipo, caraca, mano, como assim, velho? A empresa te deu um deny, né? Te negou ali uma oportunidade porque você tinha um perfil de dev, né? E eu tô vendo aqui o Naga, né? Inclusive tá aqui o Esbriça, né? Junto com a gente aqui no chat hoje. Tá aqui também o Naga, né? O nosso Headhunter profissional aqui da turma 1 do programa. E ele tá falando assim: nossa, perfil de SDET, né? Que é o Software Developer Engineering Test. Por quê? Porque, cara, é uma vaga, né, é um perfil profissional muito, mas muito, muito concorrido, assim, muito bom, né? Pro mercado. Um montão de empresas aí procurando pessoas que tenham essas skills tão apuradas de desenvolvedor e a pessoa que teste também, e aí você tomou um não dessa empresa, cara. Explica melhor aí como que foi o processo em si, cara. Então, eu vi a vaga na internet da empresa, já mas nem lembro mais qual empresa que era. Uhum. E eu me candidatei para a vaga de QA, né? Coloquei lá os conhecimentos que eu tinha e o que eu sabia, só que eu era iniciante, eu não tinha um CTFL da vida. Eu estava em mente de fazer o CTFL até antes de começar a fazer o seu curso. Aí quando eu vi lá o histórico que você tinha sobre os modos e tudo, eu vi que tinha um curso preparatório de CTFL. Aí eu falei assim, ó, Uhum. se eu conseguisse fazer o curso de CTFL, eu teria mais chance de entrar naquela empresa. Só que como eu Uhum. não tinha base, eu gostava, eu trabalhava com aquilo ali. Só que na carteira eu era como desenvolvedor, eu acho que o pessoal Uhum. falou assim: ele é desenvolvedor, mas ele não é tester, acho que não daria certo aqui. Entendeu? A vaga era especialmente para, acho que era analista de qualidade pleno, se eu não me engano. E era aqui Uhum. na minha cidade mesmo. Daí eu mandei o currículo e, infelizmente, eles perderam. Que Aí eu loucura. conheci o Júnior lá, que me viu ali, eu comentei a história com vocês no grupo. Massa, massa. Cara,
É muito louco, assim, porque, né, eu volto a dizer, é uma vaga, uma habilidade, vamos dizer assim, um perfil profissional com habilidades que são muito importantes para o dia a dia, né? No programa eu sempre ensino vocês, né? Explico para vocês sobre né? Você sair na frente quando você sabe mais do que a qualidade e testes, que você também sabe sobre arquitetura, que você também sabe sobre Sim, engenharia, que você sabe sobre codificação, né? Isso faz com que você realmente consiga se destacar. E eu me lembro que quando eu ouvi essa sua história, puxa, na hora eu já saí conversando com diversos recrutadores, com diversas pessoas. E aí foi o momento em que, né, eu troquei uma ideia com o Esbriça, né? O Esbriça tá uhum, aí. Aí você só me avisa, Esbriça, se eu tô contando a história certa. Eu lembro que eu falei com o Esbriça, eu falei, mano, você tá procurando alguém aí para compor sua empresa? E eu não sei se você viu lá, cara, mas tem o Thales que é uma negativa lá de algum recrutador, alguma recrutadora aí que vai acabar se arrependendo bastante aí dessa sua decisão, né, daqui mais alguns meses. E ele falou: "Puxa, que massa, cara. Vamos chamar ele aqui para ele participar desse processo". E como que foi o processo? Porque o que eu sei é que eu fui lá e conectei você com o Esbriça. E aí, o que certo. aconteceu, cara? Nossa, essa história aí é complicada. Complicada, mas engraçada ao mesmo tempo e, tipo, foi difícil pra mim na época. Eu vou até comentar, não sei se vou poder falar sobre essa pandemia que a gente tava tendo ou não, não sei Uhum, uhum. qual que é a Não, sua manda opinião. bala, manda bala. Por exemplo, quando eu fiz a entrevista com o pessoal da outra empresa, que eu não disse, nem lembro mais o nome, faz tanto tempo, eles me deram um não por causa que eu acho que não tinha, pra eles eu não tinha o perfil de testador, porque eu não tinha nada comprovado em carteira, em nada, só como dev. E além disso, tipo, eu tinha um conhecimento de dev, só que aquela pessoa assim, o cara acabou de sair da faculdade faz pouco tempo, e é a primeira empresa que ele tá trabalhando como desenvolvedor. Aí será que eu aposto nele? Será que eu não aposto? Eu acho que a empresa ficou meio assim, na dúvida, Uhum, acabou negando. Aí, enfim, aí eu comentei com você sobre essa experiência que eu tive e falei que eu recebi um não e, como você disse, você comentou com o pessoal ali, com o Esbriça. Aí o Esbriça veio, comunicou comigo e falou assim que se eu queria fazer uma reunião com ele para me apresentar, para falar das coisas que eu sabia e tal. Aí eu até fiquei com medo, eu falei assim, nossa, eu acabei de levar um não e agora já tem duas pessoas querendo conversar comigo aqui já. Eu falei, mas como assim? Aí até achei estranho, eu falei, cara, mas eu de fato não sei automação, eu não sei tipo, quase todas as métricas, tudo que eu vou saber é daqui pra uhum. frente, que eu vou fazer o acompanhamento do curso. Aí eu fiquei, você tem certeza? Você tem certeza? Sabe quando você não cai a ficha, você não acredita? Pode Eu falo crer. assim, é sério? Aí ele, não, é sério. Eu falei, ah, beleza, bora. E nessa época que eu tava fazendo a entrevista com o Júnior e com o Luiz, que é o meu coordenador e o, e o Esbriça, eu tava na época que meu pai ficou doente, pegou Covid, e na época eu lembro que todas as entrevistas que eu fiz com ele foi tudo dentro do carro. Não teve uma que eu tinha, assim, eu tinha acabado de levar meu pai no hospital e tinha a entrevista marcada no mesmo dia. Aí eu falei, caramba, a responsabilidade. Não sei se meu pai vai sair do hospital, o que vai ser de mim, o que eu tenho que fazer, Uhum, será que vai dar uhum, certo? Porque eu fiquei naquele passo, nossa, e agora? Eu saí da outra empresa e se não der certo? Sabe, uhum, eu ficava uhum. naquele Naquele meio medo, né, campo. cara? Aquele É, receio, né? ficava no receio. Aí eu falei, cara, se a empresa não me valorizou na época que eu tava lá, não vai valorizar agora. Daí eu falei, Uhum. tem que arriscar. Daí eu fiz as entrevistas, acho que eu fiz 5 etapas de entrevista. Eu fiz a Nossa! entrevista com o coordenador, 5 etapas, cara. E a ansiedade em cada etapa. Eu falava assim, nossa, e agora? E aí, vamos. E eu não recebia a resposta da recrutadora, não recebia a resposta de ninguém. Aí até que foi indo, eu fui me acalmando. Eu falei, ó, já fiz a entrevista com. Até pra falar a verdade, eu fiz entrevista antes com o Júnior, com o Esbriça e com o Luiz, do que antes mesmo da recrutadora minha. Fiz Uhum, entrevista uhum, com eles antes. Então eu uhum. falei, entrevista com o coordenador e com o rapaz eu já fiz. Agora falta eu falar pro RH. Aí depois ela me enviou a proposta e depois eu fiz a entrevista de cultura, que é onde que o povo mais reprova, pelo que eu ouvi falar. Que é pra ver se Nossa. você dá match com a empresa, né? Que não adianta você ter todos os perfis de uma pessoa desenvolvedora ou de um QA, só que sendo que você não se compromete com a empresa, não tenha os mesmos objetivos que a empresa. E nesse momento foi a parte que eu pesquisei na internet o que era entrevista de cultura, porque no antigo serviço que eu trabalhei eu não tinha feito entrevista de cultura.
Aí foi... isso é bem mais voltado a algumas empresas que já estão mais moderninhas, né, assim, né, no sim, mercado, né? tem mais uma cultura dela mesmo ali, da empresa. Aí foi na hora que eu vi lá que era uma das entrevistas que era mais difícil de passar, porque não adianta nada a pessoa ter muito conhecimento, sendo que na entrevista ele não consegue dar match com a empresa. Daí no final das contas eu peguei, fiz todas as etapas, fiquei ansioso, falei, e agora, caramba? Meu pai tá no hospital, eu não sei o que eu faço, será que eu aceito ou não? Aí eu falei, bora pra frente. Fui lá e aceitei a vaga, e agora eu tô trabalhando com o pessoal, eu tô achando muito bacana, todo mundo sabe lá, a gente tá fazendo vários planejamentos com a equipe, a gente lá tá fazendo bastante coisa, e vamos tentar chegar no ágil 3.0 lá, que a gente tanto almeja. Bacana, bacana. Pô, isso... Eu digo para você que... se a gente for para pensar assim, né, no histórico de alunos do programa em si, né? Porque para muitos que nos ouvem aqui hoje através do podcast ou que estão nos assistindo aqui agora ao vivo, né? Sabem, a gente tem lá o TSPI, que era uma versão inicial do programa, né? O que seria futuramente o programa. Mas falando de programa especificamente, a primeira turma, Thales, foi um dos primeiros alunos que conseguiram alavancar sua carreira e conseguir atingir seus objetivos, sabe? Então, era ainda muito recente. Eu me lembro que eu vibrei muito, assim, cara, com a sua vitória, sabe? Porque, puxa, foi o primeiro momento que eu vi que a experiência que o programa traz para as pessoas realmente teria sucesso, sabe? Foi muito louco, assim. E foi muito bacana também, por quê? Porque não é simplesmente você assistir, né, os módulos. Não é simplesmente isso. É você assistir os módulos, é você se engajar, é os seus amigos se engajarem. Então, assim, para que a gente possa ter uma noção mais clara de quanto também é muito forte o networking que a gente forma dentro do programa, eu não conheci o Thales antes, né? O Thales entrou mal me conhecendo, né? No programa, conhecendo super pouco. O Esbriça, ele entrou também. O Esbriça entrou já, sabe, ajudando, se comunicando e fazendo, né? Fazendo a parte dele muito bem dentro do que é, né? O que a gente recomenda no programa, que é se comunique, compartilhe seus conhecimentos. E isso tudo, em conjunto, fez com que houvesse essa conexão, essa ponte, né? Então foi muito Sim. louco, assim, para mim, véio. Foi, tipo, uma vitória muito grande, e por isso que eu né, te convidei aqui para estar hoje, para contar essa história mesmo e ver como as coisas aconteceram, né? Então, desde já eu te digo que eu fiquei super contente, assim, em conseguir contemplar sua vitória, sabe, cara? Muito, muito bacana mesmo. Foi muito bacana. Foi por causa do seu curso, por causa daquele colega meu que eu tô aqui onde que eu tô hoje, né? Agora Pode eu crer. mudei de empresa, tive um salário, aumentou bastante o meu salário, tenho uma vida agora diferente, porque antigamente eu tinha que pegar ônibus, voltava tarde de casa, chegava cansado. Aí para fazer o curso também era bem cansativo, sabe? Pesado, né? Pesado, porque saía cedo, saía às 6 horas, chegava às quase 8 horas da noite. Aí fazia o curso, dormia e de novo pra matina, pro trampo. Pode Aí crer. agora trabalho remoto, tô ganhando mais. Tá bem melhor a situação para mim depois do meu aprendizado aqui com o curso e com as oportunidades que eu tive. E aí eu falei para você, falei assim, não acreditei na hora, porque quando eu recebi um não, eu falei, nossa, tipo, do nada, recebi um não, e agora tão rápido assim, já estão querendo me fazer uma entrevista. Sabe quando não cai a ficha? Mas, ó, você tá falando aí que aumentou bastante, e tem gente perguntando aqui quanto foi em percentual que aumentou, cara? Conta aí. 70%. Nossa! 70% dá pra comprar o quê aí na sua cidade, cara? Mais. Dá pra comprar bastante coisa, hein? Dá mais se você morar, por exemplo, igual eu que moro com os pais ainda. Uhum. Dá pra comprar bastante coisa. Deixa eu ver. Dá. Comprar um PCzinho por mês, uma câmerazinha, uma live. Já dá pra comprar uma moto já.
Dá. Eu vou Dá pra comprar comprar uma Bros. uma Bros. Uma CGzinha. 2 meses ali você vai evoluindo e tal. Mas pra falar a verdade, eu também não. Quando eu cheguei na empresa, conversei com o RH, sabe, eu nem pensava muito no salário. Todo mundo gosta do salário, óbvio. Eu pensava Lógico. mais na minha qualidade de vida. Eu, tipo, saía às Uhum. 6 horas da manhã, chegava tarde. Na hora que o pessoal falou assim, ó, você é de tal lugar e a gente é daqui de Curitiba. É, a gente tem a possibilidade de você trabalhar remoto. Eu falei, o quê? Nossa, é agora. Falei, é pra já. Falei, só de não precisar indo na empresa todo dia, pegando chuva, ônibus, era complicado, cara. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Thales, mais uma vez, obrigado aí por você ter participado aqui hoje, tá junto com a gente. Muito sucesso a todos vocês. Valeu, Thales. Valeu, pessoal.